Olá, senhores, tudo bem? O nosso tema de hoje é a expansão territorial da América Portuguesa, processo histórico construído ao longo dos séculos 17 e 18. Pois bem, senhores, vimos em aulas anteriores que durante a União Ibérica ocorreu uma anulação prática do Tratado de Tordesilhas, uma vez que todo esse território na América do Sul cabia ao rei da Espanha. União Ibérica foi um período histórico compreendido entre 1580 e 1640, em que as coroas ibéricas eram governadas pelo mesmo rei, ou seja, o rei da Espanha governava ao mesmo tempo Portugal e era dono de seus territórios coloniais. Muito bem, durante a União Ibérica ocorre, portanto, uma anulação prática dos efeitos legais do Tratado de Tordesilhas. Nesse contexto histórico, surgem as expedições bandeirantes. E o que eram as bandeiras? As bandeiras eram expedições particulares que partiam do território da capitania de São Paulo, adentrando aos sertões, buscando no interior do Brasil vários tipos de riquezas. Havia três tipos básicos de bandeiras: as bandeiras de apresamento ou preação, que caçavam índios no interior do Brasil, destinados à escravidão no Planalto de Piratininga. Havia também as bandeiras de sertanismo de contrato, que tinham por objetivo destruir quilombos, perseguir escravos fugitivos ou atacar nações indígenas que eram refratárias ao avanço da colonização. E havia ainda um terceiro tipo de bandeira, denominado bandeira de prospecção ou bandeira de mineração, que tinha por objetivo buscar metais preciosos no interior do Brasil. Pois bem, senhores, as bandeiras foram responsáveis pelo alargamento informal das fronteiras brasileiras. Um outro fator que muito concorreu para a expansão territorial da América Portuguesa foi o desinteresse espanhol em relação à colonização do interior do território brasileiro, uma vez que o interesse espanhol estava todo concentrado na extração de ouro no México e na extração de prata na Bolívia e no Peru. A Espanha, portanto, não se interessou em colonizar as terras da Amazônia e do centro-oeste brasileiro. A ocupação da região nordeste pelos portugueses se deu através de várias atividades, através da defesa da costa, com a edificação de várias fortificações militares ao longo do litoral, também através da caça e do massacre de diversas etnias indígenas, tanto no litoral da região nordeste quanto no seu interior, também através da pecuária. A criação do gado foi responsável pela ocupação do interior do território nordestino, ao longo do Vale do Rio São Francisco, o Vale do Rio dos Currais, o Rio da Unidade Nacional, Velho Chico. A ocupação da região norte, por sua vez, foi a busca das chamadas drogas do sertão: guaraná, baunilha, cacau, várias ervas medicinais, bem como a instalação de missões jesuíticas. Ambos os processos foram feitos a partir da bacia do Rio Amazonas. A ocupação da região sul se deu devido ao interesse português no lucrativo comércio da Bacia do Prata, e a criação de gado se constituiu num fator secundário. Sendo assim, os portugueses acabaram fundando várias cidades costeiras para garantir o comércio na região do Prata. Foram fundadas, dentre outras importantes vilas coloniais, Nossa Senhora do Desterro, em 1658, atual cidade de Florianópolis; Colônia de Sacramento, em 1678, no atual território uruguaio; Rio Grande, 1737, e Porto dos Casais; posteriormente Porto Alegre, em 1742. A ocupação espanhola na região sul deu-se a partir da instalação de reduções nos atuais territórios do Rio Grande do Sul, na porção oeste, onde havia 7 povos das missões, uma série de missões jesuíticas comandadas pelos padres espanhóis, e além do território argentino
e paraguaio que os espanhóis ocuparam durante o período colonial brasileiro. Pois bem, senhores, para se resolver os constantes atritos envolvendo portugueses e espanhóis, foram feitos uma série de tratados visando delimitar o território de ambos na América do Sul. Os principais pontos de discórdia deviam-se ao controle da região sul e do cobiçado comércio da região da Bacia do Prata. Foram assinados uma série de acordos. Tratado de Lisboa, em 1681, o Tratado de Utrecht, em 1715, o Tratado de Madrid, de 1750. Atenção para o Tratado de Madrid, senhores, pois ele foi o principal dos tratados assinados entre os reis de Portugal e da Espanha, entre lusitanos e castelhanos. O Tratado de Madrid concedeu ao Brasil praticamente a sua atual configuração territorial. Para a assinatura do Tratado de Madrid, em janeiro de 1750, baseou-se no princípio do uti possidetis, ou seja, a posse pela ocupação reconhecida. Quem ocupa tem direito à posse. Sendo assim, 7 povos das missões foi passada para a mão dos portugueses e a colônia de Sacramento entregue aos espanhóis. Outros tratados também foram assinados nesse contexto histórico. O Tratado de El Pardo, de 1761, o Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, bem como o Tratado de Badajoz, de 1802, que confirmou o que havia sido estabelecido pelo Tratado de Madrid. Pois bem, senhores, essas são as principais características da expansão territorial da América Portuguesa, bem como os acordos diplomáticos que garantiram a posse desses territórios ocupados pelos portugueses ao longo dos séculos 17 e 18. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.